Nível Médio 2, Módulo 5, Aula 6. Talentos natos dos que buscam a sua alma gêmea. Talentos natos 6, 15 e 24. A procura da alma gêmea. Texto de Gilberto Gonçalves. Amor ou paixão? Em algum lugar do passado ou atração fatal? Como definir sentimentos? O que fazer diante de uma busca incessante e às vezes alucinante por uma imaginária alma gêmea? Ela existe mesmo ou não passa de uma fantasia romântica de um coração apaixonado? Se ela existe, como defini-la ou identificá-la? Em matéria de amor, o melhor mesmo é perguntar, jamais afirmar. O amor é difícil ou quase impossível de definir por ser sujeito a muitas influências emocionais que confundem o que passa a ser entendido por amor com uma paixão passageira ou uma obsessão incurável. Quando se fala do número 6, trata-se de um sentimento mais responsável e comprometido, mas nem por isso isento de egoísmos e vaidades. É óbvio que um amor 6 é sério e visa o casamento ou a união consistente dos parceiros. Mas, num relacionamento, pode ser inevitável a presença de sentimentos de posse e dominação, de submissão ou projeção, de paixão ou fantasia e até de herança kármica. Como separar tudo isso e concluir-se que se está diante de um amor puro e verdadeiro? Recorremos à história que, ainda que romanceada, possui muito mais verdade do que imagina a nossa vã filosofia. E, aproveitando a citação shakespeariana, passamos a mão na famosa e dramática história de Romeu e Julieta para dar nossos primeiros passos. Todos já ouviram falar desse casal amoroso, cujo romance terminou em tragédia. Lembremos algumas passagens para clarear a nossa memória. Romeu e Julieta se amavam, mas suas famílias eram inimigas e não admitiam nem pensar na união dos dois. Ela foi prometida ao conde Paris para seu próprio desespero e de Romeu. Frei Lourenço, encarregado de celebrar o casamento, se dirige a ela. Ó Julieta, já sei do teu desgosto. Disseram-me que vais casar na quinta-feira próxima com o conde Paris, sem que nada possa adiar a cerimônia. Julieta responde: se em toda a sua ciência não achares nenhum recurso, ao menos chamais sabe a minha resolução, pois esta faca já me ensejará remédio pronto. O frei achou um recurso, dando a Julieta uma poção que a deixou como morta. Desta forma, o casamento não pôde ser realizado. Todos lamentaram a morte da moça, e quando a notícia chegou a Romeu, ele exclamou então: Julieta, deitar-me-ei ao teu lado ainda esta noite. Procuremos os meios. Ó desgraça, como rapidamente te intrometes nos pensamentos dos desamparados. Romeu procurou um boticário que lhe preparasse um veneno forte, mas que se espalhasse veloz pelas veias. Indo em direção aonde o corpo de Julieta descansava, num aparente estado de morta, Romeu se defrontou com Paris. Lutaram e ele matou Paris, e o efeito do veneno matou-o. Antes, porém, ele exclama: ó boticário veraz e honesto,
a tua droga é rápida. Deste modo, com um beijo, deixo a vida. Romeu morre. Frei Lourenço chega para despertar Julieta e encontra Romeu e pares mortos. Desperta Julieta e, ao saber da morte do seu amado Romeu, pega um punhal e diz: "Sê bem-vindo, punhal." Julieta cai sobre o corpo de Romeu e morre. E assim, numa tragédia terrível, acaba uma das mais famosas histórias de amor. Mas o amor não pode ser simbolizado por sofrimentos e desgraças. Mas, até os dias de hoje, muitos casos de amor terminam com os dois amantes mortos. Romeu e Julieta sonhavam poder casar-se e viver felizes para sempre. Diante da proibição do romance por parte das famílias, eles se entregam a um ato mútuo de sacrifício e se matam em nome do amor. Deixo-vos meditando sobre o amor de Romeu e Julieta, questionando se seria mesmo amor ou que nome se daria, e saio em busca de outro famoso caso de amor. Irmãos por parte de mãe, eles vivem um caso de amor e geram um filho. Morgana era sacerdotisa do templo de Avalon, tendo abandonado o templo após participar das fogueiras de Beltane, onde gerou o filho durante o ritual. Viviane, tia de Morgana, foi quem a iniciou nos mistérios de Beltane e a levou ao ritual de coroação de Arthur, a fim de se unir a ele. Desta união nasceu Gideon, que foi criado por sua outra tia, Morgause. Morgana fez sua tia Morgause não contar a ninguém sobre ser Arthur o pai do seu filho. A tia prometeu, e o amor de Morgana ficou restrito ao ato ritualístico e ao filho, nascido de sua união com Arthur. Este sentimento foi reprimido por Morgana, mas ficou com ela o sentimento de que seu filho era o primogênito do rei e, como tal, seu herdeiro natural. Mas, como ponderava em silêncio, sua tia Morgause, enquanto olhava para a criança, afinal, Arthur é cristão e faz questão de ser rei dos cristãos. Este filho de incesto seria considerado uma vergonha e, como tal, o fato deveria permanecer em segredo. Este amor de Morgana por Arthur e dele por Morgana se arrasta como pano de fundo de toda a história romântica e épica do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda. Amor ou paixão? Paixão ou um mero ato ritualístico envolvendo magia e sedução? Mas dele ficou o registro no plano de fundo de um filho, ao contrário do caso amoroso de Romeu com Julieta, que deixou somente marcas trágicas de 3 corpos estirados e sem vida. Ah, o amor! O que se faz em nome do amor? Tantas loucuras e tamanhos sacrifícios que se fica a perguntar onde estavam os sentimentos que uniram e afastaram esses casais romantizados pela história e pelo tempo. Transporto-me, finalmente, para o livro de Paulo Coelho, um indicado para a leitura da semana. Abre aspas. Na margem do rio Pedra, eu sentei e chorei. Fecha aspas. E dele pretendo extrair outra visão de amor e da perseverança de quem ama e sai em busca do seu amor. Ele narra uma história de amor de Pilar por seu amigo de infância,
e partiu de sua cidade natal em busca de oportunidades, deixando-a desconsolada, com seus sonhos destruídos e o coração partido. Na abertura do livro, o autor considera as práticas religiosas tradicionais como importantes, mas afirma que nunca se pode esquecer que a experiência espiritual é, sobretudo, uma experiência prática de amor. E, segundo ele, no amor não existem regras. O coração decide e o que ele decidir é o que vale. Ele prossegue afirmando que todos nós já experimentamos isso na vida. Sofremos porque achamos que damos mais do que recebemos. Sofremos porque nosso amor não é reconhecido. Sofremos porque não conseguimos impor nossas regras. E conclui que sofremos à toa, porque no amor está a semente do nosso crescimento. Pilar, a heroína do livro, narra a sua história de amor às margens do rio Piedra e declara que todas as histórias de amor são iguais. Ela e o seu amado haviam passado a infância e a adolescência juntos. Ele partiu, como todos os rapazes que moram em cidades pequenas, dizendo que ia conhecer o mundo. Durante anos, ele não deu notícias. De repente, as cartas começaram a chegar, vindas de diversos países. A partir de um determinado momento, as cartas passaram a falar de Deus, e ele manifestou o desejo de entrar para um seminário. A cidade de Pilar ficava no interior da Espanha, e quando soube que ele faria uma palestra em Madrid e que fazia questão da presença dela, ela não pensou duas vezes. Viajou para Madrid. O encontro deles foi repleto de emoções, boas e más. Ela sempre sonhando que ele a amasse e desistisse da ideia de seguir no seminário. Eles conversaram muito e ela permaneceu por mais alguns dias viajando com ele para outras cidades. Em Bilbao, num restaurante, os dois conversavam e ela controlando a sua ansiedade para dizer tudo o que pensava sobre o amor que sentia por ele. Até que ela não aguentou mais e disse: "Você acha que sabe de tudo? Que entende de instantes mágicos? Não sei o que está fazendo ao meu lado." Ele riu e disse: "Eu te admiro, e admiro a luta que está travando contra seu coração. Eu sei que você não me ama, mas vou lutar por isso. Você vale a pena." Pilar se sentiu confusa ao entender que ele estava querendo dizer que ela não o amava, mas sim, ele a amava. Ela pensou que gostaria muito de acreditar em suas palavras. A sua ilusão de que nada estava perdido fez reacender a sua vontade de lutar por seu amor. Os dias se passavam e eles juntos, indo da Espanha para a França. E então voltaram a falar de seus sentimentos, separados por uma garrafa de vinho e aproximados por 2 copos que foram sendo esvaziados e enchidos à medida que o tempo foi passando. Num certo momento, ela respirou fundo e pensou que o assunto não mais podia ser adiado. Ele sabia do que ela queria falar e comentou que amar é perigoso. Ela falou de suas experiências anteriores e concluiu que sabia disso. Por isso, só devemos amar
quem podemos ter por perto. A conversa se arrastou e a nada chegou de definitivo. Eles andavam juntos. Ele ensinava-lhe sobre a sua fé e a sua religião. Ela se interessava em aprender e praticar, mas não conseguia controlar a sensação de desconforto com a indefinição da situação. Eu gostaria de estar alegre e feliz. Assim pensava Pilar, amando um homem que me amava. Este era o sentimento que ela alimentava na mente. Ela entendia que era preciso buscar o amor onde ele estiver, mesmo que isto signifique horas, dias, semanas de decepção e tristeza. Ela sentia que estava ou continuava apaixonada. Aproveitando o passeio num feriado, ela disse assim que entraram no carro: tenho que perguntar uma coisa. E a decisão de prosseguir sua vida num seminário foi este o motivo da pergunta. Ele começou dizendo que sempre a amou. Ele tivera outras mulheres, mas nunca a tirara do pensamento. Ele sempre imaginara voltar para ela, até que Deus entrou no seu caminho. Ela calou por haver entendido que a vocação seria mais forte. Ele, no entanto, contou-lhe que não tinha certeza do que realmente queria. E assim procurou seu superior no seminário e narrou-lhe o que se passava em seu coração. A resposta foi: há muitas maneiras de se servir ao Senhor. Se você acha que este é o seu destino, vá em busca dele. Um ser dividido não consegue enfrentar a vida com dignidade. Ele saiu em busca do seu destino. E o final da história todos saberão lendo o livro. Será que o amor sempre acaba em sofrimento, sacrifício ou tragédia? Será que os que buscam a sua outra metade se decepcionam com o que são obrigados a enfrentar ao longo do caminho? Esses casos possuem em comum o sonho das mulheres em encontrar aquele com quem irá constituir uma família e com quem irão gerar filhos. Os homens parecem estar quase sempre na retaguarda, sem tomar as iniciativas ou deixando que as mulheres as tomem. A sensação que se sente ao ler os grandes romances da história é que a iniciativa para viver um grande amor é da mulher, enquanto o homem fica na retaguarda como se temesse aquela aproximação e a possibilidade de ser consumido pela possível união. Surge então a fêmea que luta por seu amor e que se sente dona do casal que ela constituiu com seu amado. Os filhos que vierem a gerar serão dela em primeiro lugar. O lar será de sua propriedade, e nele quem irá mandar será ela. A impressão é que, em assuntos de matrimônio, quem comanda é a mulher. E, talvez, não seja só impressão.